expectativa de vida dos brasileiros chega a 76 anos e 6 meses em 2019. São dados do próprio IBGE. Em 2019, essa pessoa que nascia no Brasil tinha expectativa de viver em média 76 anos e 6 meses. Desde 1940, a esperança de vida dos brasileiros já aumentou 31 anos e um mês. Olha que conquista de uma sociedade. Imaginem isso, um aumento de 1940 até 2020 de 31 anos e um mês. A longevidade feminina, inclusive, é maior do que a dos homens. Informações das tábuas completas de mortalidade para o Brasil referente a 2019, que foi divulgada pelo IBGE. Pois bem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse o seguinte, que essa conquista, toda a humanidade trabalha, todas as sociedades trabalham para aumentar a expectativa de vida e a qualidade de vida de quem vive mais. Mas o ministro da Economia brasileiro diz que isso é um peso, é um fardo para os cofres públicos. E claro que a declaração dele foi contestada, foi vista, foi muito criticada por todos os segmentos da sociedade, desde a economia até as ciências sociais, passando por tudo. E aí a gente vai falar hoje sobre o seguinte assunto, conversando com a médica geriatra Glenda Moreira. Afinal de contas, idosos são um fardo para o Estado ou eles estão vivendo, como estão vivendo mais, estão vivendo cada vez melhor, claro, quando se cuidam e quando se preparam para isso. Doutora Glenda, bom dia. Olá, bom dia. Estão me ouvindo direitinho? Ótimo. E o seu cenário está lindo também. Gente, esse painel aqui é gostoso. Bom dia. Eu acho não, penso, e quando eu ouço isso, você acabou de reprisar, parece que eu me senti na idade, antes da Idade Média, praticamente. Assim. Aham. Infelizmente, um comentário que traz um reforço a algo que a gente combateu muito e continua combatendo bastante, que é o etarismo, o nome que meio que se dá ao fato do, de uma alocação diferente de recursos, porque eu sou idoso. Então, o ser humano que nasce, é produtivo, que contribui, que constrói uma vida e um legado, ele tem o seu tempo de quinto quintil de vida, ou quarto quintil de vida, que sim, cada vez mais a conquista é de que é um tempo de vida extremamente potencialmente produtivo. O que nós estamos ouvindo e vendo é uma etapa de pandemia onde todo esse crescimento que você percebeu aí na nossa longevidade, nos nossos anos ganhos, que já eram anos ganhos em número, mas em baixa qualidade de vida, isso é uma realidade antes da pandemia, e que sim é uma responsabilidade do Estado, é uma responsabilidade dos governos, da comunidade, do planeta como um todo, nós vimos esse acesso a mais informação, mais saúde, mais tempo de vida e sim, mais ações que envolvem qualidade desse tempo, desmoronarem bastante por causa da questão pandêmica. Então, o isolamento social, o distanciamento das conexões que envolvem envelhecimento bem-sucedido, como atividade física, a gerenciamento adequado de sua saúde, acesso a tecnologias que favoreçam e facilitem essa independência e autonomia, sim, e trazendo independência e autonomia, todos nós mais velhos teríamos a potência de continuarmos com sentido de vida, úteis e, quando não, cuidados pela nossa comunidade e nossos governos. Então, acho que um infeliz comentário a respeito de algo que foi e deve ser muito bem construído. O nosso exemplo ainda é um exemplo brasileiro de 2019 de baixa qualidade desses tempos ganhos, por causa de um sistema ainda desintegrado no sentido de não conectado entre as atenções básicas, que eu chamo que é o posto de saúde, a atenção hospitalar, a atenção de comunidade. Ainda havia muito a crescer e há muito a crescer. Porém, Cíntia, na pandemia isso tudo se desfez. Eu acho que esse é o meu comentário e realmente entristece ouvir isso a nível de uma situação, vamos dizer assim, que forma opiniões, né? E desconstrói muito essa qualidade que foi ganha, essa quantidade de anos que foi ganha durante essas últimas décadas.
Tá certo, doutora, eu vou fazer mais uma Alegria, pergunta. dinamismo, raça, coragem e O amor. Efraim também vai já já participar. É o seguinte, e ainda temos também, além dessa questão da expectativa de vida, o índice de envelhecimento que também está aumentando. Então, as pessoas estão vivendo mais e esse índice, ele vai aumentar muito, já está aumentando, mas vai aumentar muito até 2043, segundo previsão, quando a população vai ser mais, vai viver mais. De qualquer maneira, a população brasileira vai viver mais. A minha pergunta é, o que que existe Quem hoje, conviveu ou apenas conhece o que o que ator. existe hoje, né? É mais uma questão aqui do meu celular. O que que existe hoje para fazer as pessoas viverem melhor, doutora Glenda? Isso. Então, se você fizer uma rápida busca agora na internet, como trazer um trabalho na terceira idade, vínculos, porque o ser humano, todos nós estamos aqui, estamos trabalhando, estamos fazendo as coisas que a gente aprendeu, estamos fazendo serviço à comunidade, estamos usando né, do nosso empenho numa fase muito ativa de vida. Ao aposentar, primeiro tem que ter um preparo, justamente para pensar quando e o que é que eu vou fazer após o momento em que eu deixar de ser o gerente do banco, o bancário, o repórter, o jornalista, a médica. Qual é a minha ação? O que é que eu vou conviver nos meus próximos 20 anos depois da aposentadoria? Essa é a realidade, né? Quando a gente pensa na expectativa de vida. Então, não é aquela questão de, aposentei, coloquei o chinelo e fiquei ali. Hoje você tem o convite de fazer uma reinvenção a respeito disso. O que é que a gente tem? Ainda pontualmente, no Brasil, a gente tem estratégias públicas e privadas, muitas delas baseadas também na lei e no Estatuto do Idoso, que estimulam que pessoas que tenham mais de 60 anos, 65, 70, 75, ou seja, não é bem a idade, mas sim a funcionalidade, estimulam que essas pessoas estejam produtivas. Porém, como disse, são coisas pontuais. Então, existem cidades, estados, onde existe uma programação para o envelhecimento bem-sucedido muito boa, muito forte, muito já fazendo parte da comunidade. Outras, não existe, não tem esse processo, e a gente vê iniciativas muito individuais, de pastorais religiosas, né, de comunidades que têm essa valorização do envelhecimento, de inserção desse idoso como trabalhador ativo, como formador de educação, por exemplo. Então, existem iniciativas muito pontuais ainda. E o que eu faço é o apelo a que todas as famílias que têm o seu idoso, e você que já passou desse tempo de sair do seu primeiro trabalho, se reinvente. Eu costumo lembrar de uma amiga que hoje tem 62, 65 anos, que ao se aposentar de um emprego federal, ela recebeu o comentário: como? Você não vai se aposentar agora, você tem esse emprego, você ainda é muito útil. Ela: vou me aposentar para começar uma outra coisa. Né? Então, a funcionalidade da gente é permitido que a gente, o tempo de vida, que a gente reveja o que é que a gente vai fazer. Poxa, agora eu posso ser, o sonho da minha vida era ser dançarino, fotógrafo, ou eu vou ser recepcionista dentro de uma ONG, em que vínculo eu posso ter, né? Então, se você fizer essa pesquisa, você vê campo de trabalho, inclusive, mais forte agora, para pessoas acima de 60 também. E como disse, depende da funcionalidade. Eu quero chegar lá podendo continuar trabalhando, então eu preciso cuidar disso desde os 30, desde os 40, preciso cuidar dessa saúde para poder chegar lá com novas potências e uma reinvenção de ações. Efraim? Doutora, essa declaração do ministro da Economia me parece um pouco, tem uma certa, digamos assim, incrivelmente, tem uma certa coerência com o que o governo disse. Eu lembro que no início da pandemia, uma diretora do INSS disse: olha, nós vamos ter uma redução, uma economia nos serviços de previdência. Ela imaginou a Covid como uma oportunidade para fazer o que não fizeram na reforma da Previdência. Depois, o próprio presidente fala acho que ele tem uma visão de rebanho, achava que era bom acontecer a pandemia e depois ela pegava todo mundo e depois ia se acalmando. Eu queria só saber da senhora, nós estamos vivendo um darwinismo social? Efraim, eu fico até assim, será que a gente ainda tem que comentar? Porque me parece
algo fora de propósito, onde o desrespeito à vida, infelizmente, no nosso país, e por isso que nós estamos com essa imagem internacional tão distorcida, não sei nem se distorcida, tá mesmo torcida, né? Frente a esse descaso com a vida humana. A Covid veio colocar em pratos muito rasos e claros quanto a gente trabalha com o fato de sermos, parece, seres humanos aqui nessas falas, vamos dizer assim, se equiparam a folhas de papel que eu passei, ou então que eu rasguei e vou começar uma outra planilha. Nós não somos números, né? Somos vidas. Então, infelizmente, essa foi a postura política que nós temos desde o início da pandemia e que sim tem gerado o que nós temos hoje, 40, 50 pessoas dias mortas, né, no nosso estado, e 4 mil, já chegamos a quase 5 mil pessoas dia no nosso país. E isso é um negacionismo extremo e baseado, Darwin, acho que é bem por aí mesmo, acho que o conceito do Darwin era bem negativo no aspecto de deixa acabar, o que sobrevive é que vai seguir em frente, né? Então as palavras ficam até difíceis de se colocar nesse momento. Felizmente a humanidade está evoluindo para possibilitar um envelhecimento mais saudável e melhor, e essa mesma sociedade se abre um pouco mais para a presença de pessoas mais idosas. Você falou aí, Glenda, que quem quer ter um envelhecimento saudável tem que começar muito cedo. O que essas pessoas devem fazer? Porque quando geralmente se fala em geriatra, né, especialidade que você tem na medicina, as pessoas pensam assim, poxa, mas geriatra é só para pessoas velhas. Qual é a idade para se procurar um geriatra? E o que se faz aos 30 anos para se ter um envelhecimento saudável? Hoje, Cíntia, ótima colocação, porque assim, a gente tinha, há 20 anos atrás, quando eu me graduei médica, e há 15 anos atrás, muito pouca formação de informação robusta, assim. Sabíamos que fazia muito bem atividade física, sabíamos que fazia muito bem várias questões, mas nos últimos 5 anos, antes da pandemia, 2019, acho que chegou um boom de informações a respeito do fato de que, por que a atividade física faz bem? Por exemplo, vou pegar a atividade física como ponte, para dizer que, a partir da atividade física, meu músculo libera substâncias que melhoram minha memória, minha cognição. A partir da atividade física, eu libero substâncias que ativam áreas do meu cérebro que antes não eram ativadas. Então, eu melhorando minha reserva, e aí por isso que eu comento 30, para não ir para antes, né? Então, desde a criança, o pediatra, o adolescente que vai ser cuidado pelo ebiatra, a mulher dentro da ginecologia, o homem que dificilmente vai buscar assistência à saúde porque realmente tem poucas patologias tão jovem, mas essas buscas por ações que são hoje pautadas em muita ciência, que é uma alimentação segura, uma alimentação sem gordura, a diminuição dos hábitos vícios que sabe-se que é deletério para os vasos, como o tabagismo, como o alcoolismo, como o uso de outras drogas, o não estresse, que essa palavra é bem estranha, porque infelizmente a gente tem esse estresse diário, mas como lidar com os altos e baixos da vida, que envolve autoconhecimento, e eu não estou aqui filosofando, eu estou falando em ciência mesmo. Então, tudo isso vai gerar uma neuroplasticidade, ou seja, eu estou falando também de uma prevenção até de demências. Então, como eu quero chegar no envelhecimento, eu quero chegar com potência de pensar e falar com minhas próprias condições. Então, por isso falei agora dessa questão cognitiva. Então, começa cedo por isso. Sabe-se hoje, agora 2020, saiu um resumo muito importante de uma das revistas científicas bem conhecidas até, o Lancet, a respeito de ações preventivas para eu manter meu cérebro bem e cognitivamente prevenir até demência. 40% das coisas lá eu posso ser capaz de fazer a partir do momento que eu conheço. Então, se eu tiver 20 anos, 30, 40 ou 50, eu já conhecendo que aquilo é fato, eu já posso agir. Por quê? A doença crônica vai chegar, porém, ela só vai estar descompensada se eu não tiver reserva. Então, é comum hoje atender pessoas de 80 anos que já fazem atividade física há mais de 20 e a potência delas é muito diferente de quem nunca fez.
Que potência é essa? De continuar ativa, independente e cuidando de si mesmo, mesmo com a fragilidade imaginada dos 80 anos. Então, por isso começar cedo, porque as coisas que a gente faz cedo repercutem mais tarde. Tá certo, Glenda. Muito obrigada pela sua entrevista. Um excelente dia aqui para você também. E olha, de todas as entrevistadas que a gente já teve aqui nessa nossa fase de entrevistas, plataformas virtuais, o seu já ganhou o melhor cenário, viu? Ai, que bom! Isso é bom. Tá bom, Glenda. Obrigada. Precisamos de coisas positivas. Um beijo. Precisamos e olha, Tchau. isso de manhã cedo é muito bom. É um bálsamo. Obrigada. 8 horas, a gente Obrigada. vai para o intervalo comercial e eu trago aquelas atualizações que você já sabe, que a gente atualiza. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a chegada dessas doses. E o Ministério está prometendo vacina da Pfizer.